Olá pessoal, Fernando da Guard Treinamentos. Estamos aqui hoje para compartilhar um pouquinho com vocês sobre sensor de ângulo de direção. Bom pessoal, a gente está com uma Fiat Toro aqui, 2018, né? Para mostrar um sistema que é ângulo de direção incorporado ao conjunto elétrico, né? Ou assistência de coluna, aonde eu não tenho limite mecânico de voltas do volante, porém eletronicamente sim, a unidade de controle ela controla esse limite de cálculo máximo de voltas do volante. Bom pessoal, vamos lá, vamos entender um pouquinho o que é isso. Nós temos aqui, então, nós montamos aqui uma coluna por fora do veículo. É uma coluna que a gente usa em treinamento, né? Ou seja, para explicar para o aluno de forma mais clara todo o funcionamento desse conjunto elétrico, né? Onde entra a alimentação, onde tem o sinal de rede, como é que é a configuração desse sensor de ângulo e torque, enfim, sensor de posição de motor. Nós temos várias informações técnicas para passar no treinamento, mas aqui é um compartilhamento mais simplificado um pouco. Aqui são os cabos elétricos, pessoal, que a gente usa para mostrar lá o sinal do motor, que é o motor brush, né? Motor sem escova, tá? Isso aqui é um cabo que não existe no veículo, né? Ou seja, é uma coluna que foi adaptada para ensinar o aluno como que funciona, tá? Bom, nós temos aqui então o eixo de entrada que veio do volante, aonde tem incorporado aqui na entrada já o sensor de ângulo e torque. Bom, pessoal, vamos entender um pouquinho o que é esse sensor de ângulo, como que ele mede, como é que é feito esse cálculo. Então esse disco magnético, né, esse sensor que está aqui em volta, ele movimenta e ele passa o sinal elétrico para o sensor. Aqui é uma marca TRW, né, que vocês estão percebendo aí. Ele passa esse sinal elétrico para cá e esse sinal elétrico vai para a unidade de controle. Agora nós vamos ler ele aqui pelo scanner, tá? Então aqui, pessoal, nessa posição que eu tô aqui, eu tenho 11 graus negativos, 19, 23, vou voltando lá, ó. Aqui a minha posição 0, quer ver, ó? A posição 0 tá por aqui, ó, próximo entre o valor negativo e positivo. Aí, ó, aqui é o meu 0 de ângulo, né? E aqui minha posição positiva e aqui a minha posição negativa. Então, para um lado é positivo e para o outro é negativo. Não tem uma ordem, né? Para o lado direito é positivo, para o lado esquerdo é negativo. Não, cada montador aplica seu cálculo aí matemático dessa posição, né? Mas o que eu quero passar para vocês é o seguinte: existe eletronicamente um cálculo máximo de leitura. Então, se a gente for esterçando o volante aqui, a gente vai perceber que esse ângulo ele vai mudando até chegar aqui, ó. Então é o seguinte, como é que a unidade de controle ela calcula isso? A partir do 0, pessoal, nós temos aí a maioria, nesse caso dessa carroceria, mas a maioria das carrocerias de carro leve aí, 1,5 volta para cada lado. Então, uma volta seria o 360, mais meia volta 530, 540 graus aí, o máximo de leitura, que seria isso aqui, ó. Então, 1,5 volta seria mais ou menos esse cálculo aqui, ó, tá? Então é o seguinte, o que limita esse valor máximo aqui no carro, quando a coluna está montada lá, é a parte mecânica, que envolve caixa de direção, envolve todo o conjunto mecânico que está aplicado aqui, inclusive, pessoal, a cinta do airbag também entra nesse conjunto, tá? Então, nesse caso aqui, eu vou ultrapassar aqui, ó, e ele vai medindo, ele vai mostrando os valores lá, ó, 600 graus e assim vai, ó. Então, até quando que a unidade calcula esse ângulo, né? Até quando ela consegue calcular esse valor? Até chegar aqui, ó, pessoal. Até chegar nessa casa aqui, ó, que é 720 graus, que seriam 2 voltas completas do volante, ó. 711. Quando chegar aqui o 720 e eu ultrapassar esse valor, na verdade, aqui vai travar um valor de leitura. Por quê, pessoal? Porque a unidade não consegue mais calcular olha lá, ó. Nesse momento, quando eu ultrapassei o 720, ele gravou um valor lá, que é um valor de 1737. E agora, nesse momento, os valores ficam travados, olha lá, ó, não consigo mais ter leitura. Isso acontece tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Pessoal, então é o seguinte, claro, existem sistemas que são cabeados, inclusive o sensor de ângulo e torque. Ou seja, se eu ultrapassar o valor de 720, ele vai romper o sensor, ele vai danificar a peça. Então eu tenho que ter conhecimento para isso aqui, para aplicação de cada modelo. Nesse caso aqui, pessoal, não rompeu nada, porque
o sistema aqui não é cabeado o sensor, tá? Ele não tem cabeamento. Então, se eu colocar em qualquer posição dessa agora, pessoal, e vier aqui, ó, vai gerar um código de falha, né? Que é um código de falha falando aí. Tem um código de falha de aplicação de carroceria, que é número de chassi, e tem um código de falha falando de sensor de ângulo ali, tá? Só que ele fala descrição de OAM, que é um código reservado de montadora. Então, se a gente voltar aqui agora e apagar esse código de falha, ele não vai apagar, pessoal, porque na verdade, olha lá, ó, tá lá o código de falha. Na verdade, a unidade ela perdeu a referência angular do volante. Então, a gente voltando aqui, ó, nessa questão aqui, ó, a gente vem em testes funcionais, funções especial, calibração do sensor de ângulo do volante. Para essa aplicação, quando o carro estiver montado, eu preciso que tudo esteja dentro do alinhamento, ou seja, volante, quadro alinhado e rodas também alinhadas. Aí a gente vai fazer aqui a calibração e ele dá aí uma mensagem para mim que é importante. O procedimento é usado para armazenar a posição de inicialização absoluta do sensor de ângulo da direção na unidade de controle. Deve ser realizado sempre que for feita alguma manutenção no sistema, caixa ou coluna. O sensor de ângulo só será programado se o veículo estiver equipado com controle de estabilidade. Por quê, pessoal? Nesse caso não, mas existem montadoras que não usam sensor de ângulo, porque não tem controle de estabilidade, então o carro não é usado esse sensor de ângulo. Mas esse caso aqui tem, a gente vai dar um continuar. Ele pede que a calibração foi concluída, ele pede para me desligar a ignição e esperar o power LED para que ela seja memorizada essa nova posição aí, beleza? Então a gente vai fazer o seguinte aqui, ó, a gente vai desligar a chave e vamos aguardar o power LED da central eletrônica. Bom, pessoal, então lá, ó, ele considerou essa posição que tinha ultrapassado os 720 como zero agora. Então, se a gente vir aqui mexer agora no conjunto aqui, a gente vai ver que ele marca novamente lá, ó. Tá vendo? Valor negativo e positivo. Então, para essa aplicação aqui, pessoal, o conjunto aqui do sensor de ângulo, ele não é cabeado, então não tem limite. Eu vou virando, a única coisa que a unidade de controle, ela calcula o valor máximo angular, né? Ele calcula o máximo que esse carro pode esterçar, que seriam 2 voltas do volante. Ultrapassando 2 voltas, ele cancela a informação. Bom, pessoal, essa dica aqui que eu tô dando para vocês é do procedimento, como lidar com o sistema. Para você avançar muito mais do que isso aqui, conhecer muito mais o diagnóstico sobre direção elétrica, nós temos um treinamento voltado aí à direção elétrica, ABS, que são itens do controle de segurança ativo, e do sistema de segurança passivo, o airbag. Nós temos um treinamento dedicado a esses 3 temas que vão bastante a fundo. Inclusive, pessoal, a gente dá informações sobre a aplicação e a calibração para isso, que envolve também o sistema ADAS, né, que precisa dessa informação angular de volante. Então, pessoal, vai estar aqui embaixo aqui nossos contatos das nossas redes sociais também, né, que você vai ter acesso a vídeos diários que a gente grava na nossa oficina, e também o nosso site, que tem a nossa agenda de treinamento, que vai levar você a conhecer muito mais do que só esse teste que a gente fez aí, ou seja, só esse teste, mas para quem não sabe nada é muito. Ou seja, pessoal, tem que conhecer cada vez mais cada sistema, entender cada vez mais cada sistema a trabalhar, porque os carros estão vindo na oficina e muitas vezes a gente recebe um carro, quando a gente não conhece, a gente pode até colocar um defeito no carro. Então essa é a dica para você que nos acompanha aí e está assistindo esse vídeo. Pessoal, temos muito mais além do que essa dica que eu dei para vocês aí. No nosso treinamento a gente vai passar para vocês aí, beleza? Valeu!